Tudo que te ensinaram sobre manifestação tá errado. Não parcialmente, completamente. O mantra que você repete todo dia, o livro de gratidão que você escreve agradecendo por coisas que você não tem, a visualização que você faz sem acreditar de verdade, nada disso funciona do jeito que te contaram. E hoje eu vou te explicar por quê. E mais importante, como fazer do jeito certo. Pensa comigo. Você já tentou agradecer por algo que você não tem, fingindo que tem, e sentiu que estava se enganando? Que tinha algo estranho naquilo? Pois é, não era impressão. Era o seu cérebro te mandando um sinal de que alguma coisa não fechava. E o problema não é você. O problema é que a maioria do conteúdo sobre manifestação ignora completamente como o cérebro humano funciona. Fala de universo, de energia, de vibração, mas nunca explica o mecanismo real por trás de tudo isso. E sem entender o mecanismo, você fica repetindo técnica atrás de técnica sem resultado nenhum e começa a achar que o problema é você. Não é você. É a falta de uma informação que ninguém te deu. O segredo está na neurociência. O nosso cérebro funciona com base em associação. Ao longo da vida inteira, ele foi sendo programado com crenças, experiências, padrões. E uma das crenças mais profundas que a maioria das pessoas carrega é essa: o que está dentro da mente é ilusório, o que está fora é real. Parece óbvio, né? Mas é exatamente essa crença que trava a manifestação. Pensa num exemplo simples. Feche os olhos agora e se imagina na sua praia favorita. O sol na pele, o cheiro do mar, o som das ondas. Você consegue sentir? Consegue! Porque o seu cérebro cria a experiência de estar lá mesmo sem você estar. Mas quando você abre os olhos e a praia não está na sua frente, o cérebro imediatamente conclui: isso não é real. E aí desfaz tudo que construiu. E é exatamente isso que acontece quando você tenta manifestar. Você cria a experiência interna por alguns segundos, abre os olhos, vê a realidade de fora e o cérebro descarta tudo como ilusão. Imagina que você está tentando plantar uma semente. Você planta, rega, cobre com terra, mas 2 minutos depois você desencava para ver se já cresceu. E como não cresceu, você conclui que a semente não funciona. Então você desencava de novo no dia seguinte e de novo no dia seguinte. É isso que você faz quando manifesta. Você cria a experiência interna, mas logo depois verifica a realidade externa para ver se já mudou. E como não mudou, o cérebro registra: não funcionou. E aí você vibra na falta, não na abundância, e manifesta exatamente o que não quer. A semente precisa de tempo no escuro para criar raízes. A manifestação precisa de tempo dentro de você para criar base antes de aparecer lá fora. Então, como você para de verificar e começa a confiar? Primeira coisa, para de tratar o que passa na sua mente como ilusão. Quando você visualiza algo com emoção real, seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais de quando você vive aquilo de verdade. Para ele, não tem diferença. A diferença quem cria é você, quando abre os olhos e descarta tudo. Segunda coisa, em vez de agradecer por algo que você não acredita ter, começa a perguntar como você pode fazer para que isso se torne real. Essa pergunta muda tudo, porque ela não exige que você finja, ela exige que você haja. E a ação é o que conecta o mundo interno com o mundo externo. Terceira coisa, lembra que a vida é um efeito borboleta. Uma atitude muda a outra, que muda a outra, que muda a outra. Você não precisa ver o caminho inteiro, precisa dar o próximo passo na direção certa. Imagina que você quer mudar de emprego. A forma errada de manifestar é sentar, fechar os olhos, visualizar um emprego novo, agradecer por ele como se já tivesse, e depois abrir os olhos e continuar fazendo tudo igual, verificando todo dia se algo mudou e frustrando quando não muda. A forma certa começa com a mesma visualização, mas em vez de parar aí, você pergunta: o que a versão de mim que já tem esse emprego faz hoje que eu ainda não estou fazendo? Talvez ela esteja atualizando o currículo, talvez esteja fazendo um curso, talvez esteja se conectando com pessoas da área. E você começa a fazer isso agora. Não quando chegar lá, agora. Isso não é abandonar a manifestação, é completá-la. Porque manifestação sem ação é só desejo. E desejo sem movimento não atrai nada. Pensa num atleta antes de uma competição. Ele não fica só visualizando a vitória e esperando. Ele treina, ele se prepara, ele age como alguém que já está no nível que quer alcançar. A visualização é parte do processo, não o processo inteiro. Michael Jordan visualizava cada arremesso antes de executar, mas ele também treinava mais do que qualquer outro jogador da liga. Os dois juntos, interno e externo, mente e ação.
É assim que funciona. Então, o verdadeiro segredo que ninguém te conta sobre manifestação é esse. Não é sobre repetir mantra, não é sobre escrever no caderno, não é sobre vibrar alto o tempo todo. É sobre parar de tratar o que está dentro de você como menos real do que o que está fora. Porque tudo que existe no mundo físico começou dentro da mente de alguém. O celular que você está segurando agora, a cadeira onde você está sentado, a música que você ouviu hoje, tudo começou como um pensamento que alguém se recusou a descartar como ilusão. E o que você carrega dentro de você tem o mesmo potencial. A diferença está em quanto tempo você aguenta confiar antes de ver a prova. Em quanto tempo você mantém a semente na terra antes de desencavar para verificar. Começa hoje. Não com técnica nova, com uma mudança de perspectiva. O que está dentro de você é real. E em vez de perguntar por que ainda não apareceu lá fora, pergunta o que você pode fazer agora para ajudar a aparecer. Se esse conteúdo te fez enxergar algo diferente, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre leis do universo, manifestação e sobre como a sua mente constrói a sua realidade de formas que a maioria das pessoas nunca para entender. Toda semana tem conteúdo novo esperando por você. Te vejo no próximo vídeo.